Olá, eu sou Leonardo Bortoleto, você está no Itatiaia Negócios Cast, este quadro aqui feito exclusivamente pela Itatiaia para poder levar o mundo dos negócios de maneira simplificada a você, nosso ouvinte querido da Rádio Itatiaia. Eu estou aqui hoje com Geraldo Campos, é o nosso presidente do Mercado Central. Muito obrigado pela presença, Geraldo. Eu que agradeço. Vai ser muito bom estar aqui com você e com a sua audiência. Vai ser muito divertido esse bate-papo, já vou direto para o assunto aqui, Geraldo. Como que é você, que tem um DNA totalmente ligado com o mercado central, desde a sua infância, está na liderança do mercado? Como que é isso? É uma satisfação muito grande, porque minha família está no mercado há 4 gerações. Nossa. Né? Então, meu avô trabalhou no mercado, todos os seus filhos homens trabalharam no mercado, somente as minhas tias que não trabalharam lá. E hoje resta meu pai e meu tio, que ainda estão lá trabalhando até hoje. Meu pai tem 90 anos e vai para o balcão da loja todos os dias, exceto segunda-feira, que é a folga dele. Que coisa. Como é que é isso, Geraldo? Assim, é um negócio. E é um negócio que atravessa gerações. Né? Você está dando o seu testemunho, mas o seu testemunho é a realidade de muitos outros lá. O interessante do mercado é que o mix, a gente chama de mix de produtos, de história, de tudo, isso é que fez o mercado ser o que ele é hoje. Né? Você tem, do mesmo jeito que a minha família está lá há décadas, e várias outras famílias também, você tem pessoas que estão chegando lá agora. Né? Então você tem pessoas que chegaram há poucos anos e que conseguiram se integrar naquela comunidade e ter uma história de sucesso. Então nós temos uma limonada que está lá desde 1936, que é um sucesso absoluto. Você pode tentar fazer uma limonada na sua casa, ela não fica boa igual a limonada de lá. Isso aí eu já tentei de todas as formas. Não tem como. Então, e você tem também uma padaria do Pan, que chegou lá tem pouco tempo e já é um sucesso absoluto. Então, é essa mistura de histórias que foi construindo esse ambiente que é extremamente acolhedor. Né? Você falou de 1936, mas o mercado está lá desde 29. Desde 1929, mas a história do mercado remonta a 1900. Então, peraí, esse 1900 é a foto que você me mostrou? Exatamente. Então, enquanto você fala aqui, todo mundo vai acompanhar na tela essa imagem. Pode me falar, me conta a história dessa foto. Essa 1900. Foto é o mercado que foi inaugurado, se a minha memória não falha, em 6 de outubro de 1900, foi 3 anos após a inauguração da cidade. Né? A cidade precisava de um centro de abastecimento. Portanto, o prefeito da época decidiu fazer essa construção, que o local é a atual rodoviária. Sim. Então, onde é a rodoviária de Belo Horizonte hoje, era o mercado daquela época. Funcionou lá até 1929. A necessidade de expansão, porque o crescimento da cidade foi muito grande, né? Tanto é que o projeto original do Arão Reis rapidamente foi ultrapassado nas suas concepções originais e a cidade cresceu muito. Com isso, o prefeito então, da época de 29, onde o mercado se situa hoje, era o antigo campo do América Futebol Clube. Certo. Ele foi transferido para um outro local da cidade e ali foi instalado o Mercado Municipal de Belo Horizonte. Do jeitinho que a gente... 7 de setembro de 1929. Que é na mesma posição que hoje a gente encontra ali. Obviamente uma edificação melhorada, agigantada, exatamente, mas no mesmo local. Era o mesmo local. Funcionou dessa forma até 1964. O prefeito da época, que era o Carone, resolveu vender o mercado porque precisava cercar e cobrir. Então ele licitou esse imóvel e com a condição de, em 5 anos, esse imóvel construir o cercamento e a cobertura. Né? Na época existia uma grande trading que chamava Cotia, de São Paulo, que tentou participar desse certame, e no dia de concluir essa operação, os comerciantes, na época eram 700 pessoas, né, foram para o saguão da prefeitura, inundaram o saguão da prefeitura e o representante da Cotia sequer conseguiu chegar lá para fazer a oferta dele.
E, felizmente, por essa atitude, nós temos o mercado aí até hoje, né? Porque a Cotia mesmo já nem existe mais. Então a linha do tempo é 1900, ali a foto que a gente viu, Isso, onde era a exatamente. rodoviária, 1929, onde exatamente está, Isso. 1964, privatizado. privatizado. Ou seja, quem acha que o mercado central é o mercado municipal igual de outros, não é. Não desde é 1964. exatamente por isso que ele se é denominado mercado central. Ele era denominado mercado municipal até 64, enquanto era da municipalidade. A partir do momento que ele foi privatizado, mudou-se o nome para Mercado Central de Belo Horizonte. Que legal. Como é que E você- isso tem 61 anos. Né? 61 anos. Como é que faz, então? Porque, querendo ou não, a história é muito maior do que a própria gestão profissional, mas a própria gestão profissional já está ali há 60 Há anos. 60 anos. Como que se mistura essa tradição com a inovação necessária para gerir um negócio de comércio propriamente dito, como é o mercado? Exatamente. O mercado era o grande centro abastecedor da cidade, inclusive do atacado. E essa grande transformação ocorreu por volta da década de 70, com a construção da Ceasa, o advento dos supermercados, dos sacolões e a ampliação da rede de distribuição de alimentos pela cidade. Né? Então, o mercado ele vem sofrendo transformações desde esse tempo. Ele conseguiu se adaptar a todas essas mudanças. Em 1960, 95% da atividade econômica no mercado era de hortifruti grangeiros, né? E cereais e tudo mais. Hoje é um percentual pequeno, né? Você não tem tantas lojas mais. A minha família mesmo vendia, meu tio, meus avós, meu pai, todo mundo vendia frutas frescas, né? Hoje nós temos um comércio que é de frutas secas, mas a gente foi mudando, e como todo mundo foi se adaptando aos novos tempos. Quem está lá há muitas gerações veio adaptando o seu negócio Veio conforme a necessidade do conforme a consumidor. necessidade, exatamente. Nisso eu gosto muito de citar a doutora Maria de Lourdes Gouveia, que é filósofa da PUC, e ela escreveu uma tetralogia muito interessante sobre as cidades que fala do palácio, da praça, do cemitério e do mercado. É bem bacana esses 4 livros que ela escreveu. E no do mercado ela cita o seguinte, que o que é o mercado? O mercado é um local onde a troca da realidade pela ficção acontece. Então, mercado não é o produto, tá? Não é um lugar que vende hortifruti. Não, mercado é o local onde você troca a realidade, que é o pão, que é a verdura, né? Que é a carne, que são os outros produtos que nós temos lá, pela ficção que é o dinheiro, que é uma grande ficção, que realmente talvez a maior ficção que o ser humano tem inventado, que é o dinheiro. Se você não acreditar numa nota ou numa moeda, ele não vale nada, né? Então, eu acho essa concepção dela uma coisa muito interessante para a gente pensar sobre o que é isso, o que é o comércio. O comércio é esse ato de trocar, portanto, implicam sempre 2 pessoas, e isso tem uma interação que é absolutamente humana, né? Isso aí E é única do comércio. Única, né, do comércio. E é isso que o mercado tem conseguido preservar durante todas essas décadas, né? Então, com todas essas mudanças da forma de abastecimento da cidade, com todos esses outros centros de abastecimento que foram criados, e hoje em dia com o advento, inclusive, da distribuição através de internet, você tem, né, os canais digitais, você pode fazer compra aí sem sair de casa, mas você não tem aquela experiência, né? Então, eu diria assim, qual que é o ativo mais interessante? O mercado tem um ativo que se chama experiência. E isso não tem jeito. Todo mundo de ser. falando de experiência do cliente, isso já intrínseco do intrínseco mercado. da realidade do mercado. Me fala um pouquinho de você agora, Geraldo. Eu queria entender o seguinte, como que a sua experiência fora do mercado interfere positivamente no seu dia a dia lá no mercado. Eu sei que você não começou da presidente, estava em outras funções, mas eu queria entender a formação fora do mercado para ser aplicada dentro do mercado. Meu pai tem essa loja, então, há décadas. Nós completamos esse ano também 61 anos de funcionamento da nossa loja. Mas lá atrás Seu pai era um dos 700 que estava ali, não deixando o pessoal. Exato, o papai está lá desde o começo. E eu estudei veterinária, eu me formei na UFMG em 1985, fui trabalhar em Uberlândia, numa grande empresa que tinha lá, que não tem mais hoje, que era a Granja Resende, que era um local extremamente
sofisticado para o tipo de produto que trabalhava na época. Depois disso, eu resolvi voltar para Belo Horizonte. Minha mãe faleceu, eu achei melhor ficar perto da minha família e voltei para trabalhar com meu pai, meu irmão. A gente ficou por alguns anos trabalhando juntos, e aí depois acabamos. Família sempre você tem algumas desavenças, não é uma coisa que segue assim harmoniosa o tempo inteiro, né? Você tem altos e baixos. E aí eu resolvi também fazer outras coisas e tive várias experiências. Trabalhei para o governo federal, trabalhei para um governo municipal também, sempre coordenando trabalhos. Depois eu resolvi fazer direito também na UFMG. Eu formei também, eu sou bacharel em direito, não tenho OAB, não exerço a profissão de advogado, como já não exerço a de veterinária mais, né? Inclusive, esse ano eu completei 40 anos de formato como veterinário. E voltei a trabalhar com a minha família, havia necessidade, nós tivemos já lá atrás uma importadora e tivemos alguns problemas. Eu resolvi voltar para trabalhar com a minha família, né? Então, é interessante porque ter uma dimensão do que acontece fora do seu circuito familiar, que é estreito, traz para a gente uma ampliação de horizontes e de perspectivas, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito a ter domínio do negócio, como eu consegui ter depois desse tempo que eu fiquei fora, né? Então, e o que muda você saindo de diretor financeiro para a presidência do mercado? Bom, aí entra um ponto muito interessante do mercado, que eu acho que é também um dos itens importantes para o mercado ter o sucesso do empreendimento. As nossas decisões são colegiadas. Não existe, está muito na moda agora essa palavra que eu vou utilizar, agora todo mundo já sabe, não tem decisão monocrática. Não é o presidente exclusivamente que dita o rumo. Não, eu não decido o que eu quero, né? Então, o mercado é uma associação de pessoas físicas sem fins lucrativos. Hoje nós temos quase 600 associados. Embora privada, deixar isso claríssimo, porque é sempre privada. É uma associação privada. E nós temos um conselho de administração com 31 integrantes. Portanto, 5% do efetivo de associados. Eu desconheço uma empresa que tenha 5% dos seus cotistas no conselho de administração. Conselheiro. Então, esse conselho de administração ele tem 4 anos de mandato. Depois que é eleito esse conselho de administração para 4 anos, entre os 31 conselheiros, você elege 3 diretores executivos. Dentre os 31 para mandato de 2 anos, renovável por mais 2 consecutivos, né? Então, a gente tem reuniões do conselho mensalmente e a gente decide de forma muito colegiada. Então, mesmo os 3 que são diretor-presidente, diretor-secretário, diretor financeiro, as decisões são colegiadas. Então é como se fosse já uma prévia para ser presidente, porque Exatamente. Embora o ônus esteja no presidente, ele é sempre colegiado. Interessante. O presidente ele acaba tendo uma função de representação um pouco maior. Mas do ponto de vista decisório, o peso é igual ao dos outros 2. Sobre essa liderança, liderar um ícone como é o mercado central, é diferente? Pesa mais do que liderar uma empresa convencional? Não, isso eu não tenho dúvida, porque hoje nós temos em torno, além de 600 associados, nós temos 400 lojas. Né? Então, assim, conseguir ter uma harmonia, né? Quem é síndico de prédio aí sabe a dificuldade que é de cuidar de coisas coletivas. Mas o mais importante para você exercer esse tipo de trabalho é você saber ouvir, né? Então, aí a gente tem que aplaudir a natureza, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, vamos ouvir mais Deus é e falar menos. Agora, nem mundo hoje onde o consumidor mudou demais. Não vou nem falar de 1900, nem de 1929, nem de 1964. Podemos falar só de 20 anos para cá, ou de 30 anos para cá. O tanto que o consumidor mudou. Mudanças que o consumidor faz independentemente do mercado querer ou não. Como que o mercado se preparou e vem se preparando para essa mudança constante do perfil de consumo? O mercado, nos últimos anos, ele ampliou o seu segmento de alimentação pronta, né? Então, a gente viu que a demanda
tomar um café, comer uma broa, experimentar uma comida gostosa, essa demanda para experimentar isso de forma imediata, houve um crescimento muito grande e a gente acompanhou esse desejo da clientela. Então, hoje nós temos um volume de atendimento dessa natureza de bares, restaurantes e lanchonetes bem maior do que a gente tinha no passado, para poder atender a essa demanda, né? E a gente vem se adaptando, todo mundo... Hoje em dia, por exemplo, eu posso até, na minha loja, eu atendo o WhatsApp, eu tenho cliente que pede pelo WhatsApp, mas esse mesmo cliente que pede pelo WhatsApp, tem hora que ele quer ir lá também. O fato dele comprar de forma à distância não tira a vontade dele de uma hora ou outra dar uma passada lá, né? Então, às vezes, ele está precisando daquilo mais rápido, ele pede aquilo, mas ele passa lá domingo, porque ele tem tempo, né? O domingo é um dia interessante para o comércio no mercado, porque é um dia que as pessoas estão mais tranquilas, querem bater um papo, quer trocar uma receita. Então, o mercado tem essa característica de vir mudando à medida que as coisas foram se transformando, né? Então, você vê o mix de produto hoje do mercado, tem produto para atender a toda sorte de demanda que as pessoas têm, né? Essa questão da suplementação alimentar, que cresceu muito, que há 50 anos atrás ninguém falava, não era um assunto, inclusive. E hoje é um segmento importante, né? Essa meninada toda, né, utiliza, e nós temos lojas lá muito bem montadas para atender esse segmento. O setor de artesanato também cresceu muito, que é uma demanda... Porque como o turismo também aumentou bastante, quer dizer, hoje o segmento turismo ele é extremamente relevante para o nosso funcionamento. Tem algum lugar que é uma inspiração para o mercado central, que é uma referência, seja aqui no Brasil, fora, algum lugar que vocês monitoram para poder trazer tendências? Eu vou falar uma coisa bem pretensiosa. Não, pode ficar super à vontade, a realidade eu acho do que o negócio. mercado é que virou esse local onde todo mundo quer copiar, né? O nosso superintendente, o Luiz Carlos, ele está fazendo um trabalho aí, juntamente com o Sebrae, visitando cidade interior, né? Então, a gente tem aí uma coleção de visitas de gente do Acre, Rondônia, Florianópolis, gente de todos os estados. O que acontece? Muitas cidades estão nessa situação de, gente, olha, a prefeitura não quer administrar, o mercado não deslanchou, a coisa está lá um pouco emperrada. Então, é impressionante. Praticamente toda semana tem alguém de algum lugar, ou da Paraíba, ou de uma cidade, de um outro local. Então, assim, não quero ser pretensioso, mas hoje o mercado é a referência para os demais. E não me assusta em nada você dizer isso, porque realmente o mercado central, não só para quem mora aqui em Belo Horizonte, mas para quem acompanha o dia a dia da cidade, sabe que é diferenciado mesmo. Para quem viaja, para quem vai para outros mercados, quem tem oportunidade, é diferente. Não à toa, né, na revista de bordo da Latam, que é uma companhia gigantesca, 3 milhões de pessoas, né, lá atrás, hoje deve ser até mais, elegeu o mercado central como o terceiro melhor mercado do mundo, né? Perdeu para aquele Borough Market em Londres, para o mercado de Barcelona, o terceiro foi o nosso. Aí você fala, mas é bairrismo. Não, a eleição não foi em Belo Horizonte. É com gente que viaja, todo mundo. Latam é gente que está andando para todo lado, né? É gente que conhece. Tanto é que o primeiro local foi esse Borough Market lá de Londres, que é um mercado pequeno, né? Completamente diferente do nosso, mas que encanta também. O de Barcelona eu conheço, realmente é diferenciado, é bonito, diferente. Mas eu sou mais o nosso. Mas é porque o mercado de o mercado de Belo Horizonte ele tem uma característica interessante porque ele continua sendo um centro de abastecimento da população local, né? A gente é um centro de abastecimento. É um ponto turístico. E com isso é um ponto turístico, quer dizer, você vai receber uma visita em casa, você leva, onde você vai? Todo mundo leva uma visita lá no mercado. Não, e quando então, você sai de Belo Horizonte... Isso é diferente. E quando você sai de Belo Horizonte, você compra alguma coisa no Mercado Central para levar e presentear em nome de Minas Gerais. Não é verdade? Eu, assim, do ponto de vista dos processos, eu sei que você já explicou aqui, né, a governança sua, do conselho, das 31 pessoas que lá estão, mas processo, o que veio mudando na governança, que hoje você pode também destacar como benchmark, falar assim, não, aqui nós somos uma entidade privada e que tem boas práticas de gestão. Temos. Isso aí, realmente, a gente pode falar que nós temos boas práticas de gestão.
Nós temos, além do conselho de administração, nós temos um conselho fiscal que funciona bem, acompanha tudo que acontece. Nós temos uma auditoria o tempo inteiro, nós publicamos, né, nosso balanço para aprovação da Assembleia Geral e tudo auditado. Então, nós somos, desse ponto de vista, uma instituição completamente transparente e com total... me fugiu uma palavra que vai definir melhor essa circunstância, não só transparência, mas como precisão e acuidade das suas demonstrações contábeis, né? Então, a gente tem hoje... Que é algo extremamente valorizado numa associação, porque nós temos que prestar conta para 500 pessoas, né? E isso e elas posso confiaram dizer a você uma gestão. E isso eu posso dizer com tranquilidade absoluta de que existe confiança e os dados que a gente apresenta são completamente rastreáveis e passíveis de conferência. Então, a gente tem um processo de trabalho que é extremamente cuidadoso e assertivo nesse sentido de ter precisão, acuidade, rastreabilidade e confiança. Nessa quantidade tão grande, né, de interações, de situações, teve algum erro, teve algum problema, alguma dificuldade vivida nessa atual gestão, em gestões anteriores, em algum momento da história do mercado central que você pode colocar como um divisor de águas, como algo que trouxe uma experiência e algo de positivo, mas foi um erro, foi um problema? Uma pergunta que nem todo mundo fica confortável para responder. O problema é lembrar de tudo, né? Porque é muito tempo. Eu fui diretor financeiro por 4 anos, depois diretor-presidente por 4 anos e estou voltando aqui agora. Então, é muito tempo de gestão. E nós não temos dificuldade nenhuma de admitir, porque como a gente convive com todo mundo o tempo inteiro, quer dizer, se eu saio da administração e vou tomar um cafezinho, eu vou tomar café com os demais comerciantes e associados. Com o conselho de administração e os demais acionistas. Com todo mundo. Então, a gente encontra com todo mundo pelos corredores o dia inteiro, né? E a gente tem que estar disposto a ouvir o outro, né? Eu acho que a coisa mais importante... E a gente tem, por exemplo, o nosso trio atual, né? Os 3 atuais diretores, é muito interessante porque cada um tem uma característica que agrega ao outro. Vocês se completam. Você tem um NEM, que é um cara que super integrado, todo mundo gosta de conversar com ele, ele é uma figuraça. Então, ele tem essa capacidade de estar ouvindo a comunidade de uma maneira geral, né? Eu já sou mais retraído, eu converso menos. Então, cada um vai contribuindo. E agora tem o outro diretor, que é meu primo, mas não é nepotismo, é eleição, ele foi eleito. Ele está lá porque meus tios todos trabalharam, eu tenho família trabalhando lá, porque meu avô, meus pais, todo mundo trabalhou lá. Então, ele é um cara que trabalhou 40 anos no Banco Mercantil e tem uma experiência de trabalho muito interessante, né? Trazendo exatamente a experiência de um outro segmento para dentro do mercado. E isso agrega nessa formatação da administração e num processo que a gente tem feito desde das gestões anteriores, que é uma descentralização de gestão. Eu acho que isso também foi um ponto que a gente conseguiu ter um ganho muito interessante, que é descentralizar. Então, a gente tem uma equipe de gerentes que tem capacidade de tomar decisão, de ter um grau de autonomia, de resolver aquilo que é da competência de cada um. E essa é uma mudança que a gente implementou desde a primeira vez que a gente começou, lá quando eu fui diretor financeiro, que foi uma mudança extremamente significativa, né? Certamente, eu não lembro aqui de cabeça, algum estresse sempre ocorre com essas mudanças, mas a gente aprende com aquilo que deu errado e superamos aquilo e continuamos, né? Eu vou tentar lembrar. São ajustes de rota que você foi fazendo durante a gestão. Vamos falar sobre plano de voo. Quero saber do futuro do mercado central. Como é que você enxerga o mercado daqui a uns anos? Olha, eu acredito que o mercado vai continuar tendo essa interação positiva com a população. Eu acredito que a gente consegue
continuar encantando as pessoas e elas terem interesse em frequentar o mercado. Nós temos aí um desafio para frente, que isso é talvez o nosso plano assim, mais imediato e está consumindo mais as nossas energias, que é planejar o centenário do mercado. O mercado completará 100 anos onde nós estamos hoje, em 7 de setembro de 1929. E a gente quer comemorar isso à altura do que o mercado significa para a cidade e o que significa os 100 anos, né? 100 anos de empreendedorismo num país como o nosso, que nem sempre é muito friendly, amigável para o empreendedor, eu acho que é um feito, né? Eu acho que as empresas centenárias da cidade são poucas, né? E uma empresa centenária com essa complexidade de funcionamento, porque não é um dono só, né? É diferente de tudo que você tem, mesmo uma grande empresa, uma Petrobras, que tem sei lá quantos milhões de acionistas, né, com um conselho de administração aí de uma dúzia de pessoas, é completamente diferente de uma instituição como a nossa. E é um ícone tão relevante e importante para a cidade que alguns acham que é público, como a gente estava falando aqui no começo. Mas ele é muito interessante porque as pessoas não só acham que é público, as pessoas se sentem donas. É isso. E isso é muito interessante. O mercado central é nosso mesmo, é geral. Nosso. E isso é complexo. Mas tem um ponto muito interessante, uma história que você me permite contar. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil veio visitar o mercado. Passou em vários lugares, a gente ficou esperando ele lá nesse dia. Ele tinha saído, ele era embaixador no Afeganistão e veio para o Brasil. E a mulher dele ela tinha uma americana, mas com ascendência latina. Se a minha memória não falha, venezuelana e boliviana, uma coisa assim. E eles chegaram no mercado, nós andamos pelo mercado, andamos pelo lado de fora, e ele tinha vindo de outras visitas, né, que o Estado e a Prefeitura tinham recebido, provavelmente o Estado de Minas tinham dado com ele em outras partes. Aí ele falou, gente, eu andei para todo lado aqui, está tudo pichado, por que o prédio de vocês não tem pichação? Você pode ver, a Santa Casa de Misericórdia foi pintada e pichada em questões de dias, né? Não sei se vocês lembram disso. O mercado não tem pichação. Eu não me lembro de ter visto. E você julga que isso é por conta do pertencimento? É um pertencimento. Né? Por que picha a parede em frente, não picha o mercado? Ninguém picha o mercado. O mercado não é pichado. Porque você não picha a sua casa. Você não picha a parede da sua casa. Você não picha a parede da sua casa. Então ninguém picha o mercado. Boa visão. Né? Boa visão. Então ele ficou encantado com isso. Programou uma visita de 20 minutos, ficou lá 2 horas e meia. É fácil ficar 2 horas e meia no mercado. Ficamos conversando. A mulher dele sumiu, se perdeu lá e experimentaram todas as cachaças, café e queijo que podiam, né? Eu não sei como é que eles fizeram com a programação depois, porque o pessoal estava enlouquecido lá. Vai depender da quantidade de cachaça que você deu para ele. Mas eles se divertiram, ele adorou. E ele achou muito interessante isso. Ele falou, eu não consigo entender como que vocês estão aqui sobrevivendo nessa era de supermercado. Eu falei, pois é, nós estamos aqui sobrevivendo bem. Nós estamos sobrevivendo, estamos indo bem. Né? Exatamente. 3 perguntas que a gente chama aqui no nosso bloco de raio-x. Eu faço uma pergunta, você me responde rapidinho, sem tempo para pensar, porque eu quero a essência da resposta. Combinado? Combinado. Posso fazer? Pode fazer. Mercado central, tradição ou inovação? Os dois. É indissociável. Eu acho que tradição e inovação são o segredo do mercado ser o que é até hoje. Né? Ficou indissociável. Eu acho que as duas coisas caminham juntas e criam esse ambiente que as pessoas têm prazer em entrar em contato. Gestão familiar ou gestão profissional? As duas. Não tem também a outra... A gestão profissional é extremamente fundamental. A gente tem uma gestão extremamente profissional lá no mercado, mas esse quê da decisão familiar, de ser um pouco mais lento, de ter que ouvir a todo mundo, de ter que esperar a resposta de alguns, isso cria o caldo de cultura que nos permitiu chegar até hoje. Então, eu acho que os dois são componentes valorosos para a gente estar... E a última pergunta do Raio-X é: mercado central é mais cultura ou é mais negócio?
Hoje eu tenho que falar que são as duas coisas. Você é o né? meu primeiro convidado que responde as duas coisas para as 3 perguntas. Mas é isso. Mas tem essência. Por tem favor, essência, é por faça isso que o mercado está aí, porque nós somos um centro de abastecimento. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Mas ali é um local de visitação, de encontro, de acolhimento. O mercado está de portas abertas a receber todo mundo. Não existe nenhum segmento econômico de qualquer natureza que não seja bem recebido. Então, é um local que as pessoas se sentem acolhidas e querem frequentar e têm prazer em estar ali. Então, as duas coisas são fundamentais para o negócio ter chegado a 100 anos de funcionamento com essa excelência e a gente projetando funcionar mais 100. Né? Eu acredito que esse valor da experiência, ele sempre vai existir. Porque, principalmente, eu acho que é o inverso do que todo mundo pensa. O mundo hoje em dia é muito digital, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, tem mais pessoas morando, né? Saiu dado do IBGE recente, tem muito mais unidades familiares, unipessoais, então, cada dia tem mais gente. Então, o mercado é uma oportunidade para quem está sozinho encontrar, bater um papo. Então, eu acredito que a gente continua, mais do que no passado, sendo um local em que as pessoas terão interesse em frequentar. E eu tenho uma pergunta aqui que a gente chama de pergunta de ouro, porque ela vem da nossa audiência. Então, ela é a mais cara para nós. E aí não seria diferente no mercado central a quantidade, mas eu tenho uma aqui para poder te fazer selecionada, que é a seguinte. O mercado central corre o risco de virar coisa de elite ou vai continuar sendo do povo, Geraldo? Vai continuar sendo do povo, né? Como a gente comentou, o mercado é frequentado por todas as classes sociais, ali todo mundo se encontra. Né? Você chega num sábado lá no boteco, você vai ter um juiz tomando uma cerveja, um empresário do lado de um trabalhador, todo mundo convivendo, trocando uma conversa, falando de futebol, falando daquilo que te interessa. Então, o mercado é um local, eu digo assim, é o local mais democrático da cidade, eu não tenho dúvida disso. Com todo respeito à Assembleia Legislativa, que é a casa do povo e tudo mais, mas eu acho que o mercado é a casa mais democrática que tem nessa cidade. Nós temos uma pergunta aqui para você poder responder por outro convidado que já esteve aqui conosco, que é o Regis, diretor-presidente da Encamp. Quero que você acompanhe a pergunta, você responde na sequência. Você vê e responde. Eu sou um pouco curioso e gosto de entender de outros mercados. Então eu queria entender qual é o maior desafio do seu mercado. Regis, muito obrigado pela pergunta, agradeço essa sua colocação. Eu acho que o maior desafio que nós temos pela frente é o desafio que o mercado já vem enfrentando desde que ele foi privatizado, né? Que é se adequar à realidade do mundo que vem se transformando e vem se transformando numa velocidade infinitamente maior do que acontecia 50 anos atrás. Portanto, o desafio nosso é vencer a modernidade sem perder a tradição. Geraldo, não posso perder a riqueza da sua presença para poder ajudar a audiência que está do lado de lá, que é também uma liderança em um negócio tradicional, que vê no mercado central uma inspiração. 2 conselhos seu para esse pessoal que lidera um mercado extremamente tradicional em um tempo de mudança como a gente está vivendo. Olha, acho que o conselho que eu poderia dar para alguém seria o seguinte: ouça mais do que fale. Eu acho que saber ouvir é uma bênção, né? Eu acho que se você puder ouvir o máximo que você puder, vai te ajudar muito a tomar suas decisões e tomar decisões mais equilibradas, né? Então, eu acho que vamos ouvir o outro, né? O outro tem sempre a acrescentar para a gente. Eu acho que isso é muito importante quando você tem que gerir pessoas e administrar expectativas, né? Porque todo mundo tem expectativas com relação ao seu trabalho, né? E pensar que o cliente é a razão de ser de qualquer empreendimento, né? Então, nós precisamos atender o cliente da melhor forma possível, né? Então, acho que esses são os 2 conselhos que eu poderia dar para alguém que quer empreender ou já está empreendendo, que é ouvir mais e ser o melhor, né? A pessoa que melhor atende o cliente
na face da terra tem que ser você. Ouvir sabendo ouvir e prestar atenção em quem paga a conta. Exatamente. Esse é Geraldo Campos, esse é o Mercado Central. Geraldo, muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por esse bate-papo gostoso sobre esse ícone da nossa cidade, que é o Mercado Central, e por você estar liderando esse processo. Eu agradeço imensamente o convite, fico muito satisfeito de poder estar aqui, compartilhar essas ideias e agradecer, né, o carinho que a cidade tem com a gente, vocês têm com a gente. Então, a gente só tem a agradecer, né? Agradecer e, quando for ao mercado, estaremos lá de braços abertos para receber a todos com muito carinho. E você que acompanhou essa entrevista tem sempre data marcada para poder acompanhar nosso próximo episódio. Nós estamos aqui, Itatiaia Negócios Cast, toda terça-feira, às 19 horas. Nos acompanhe pelas redes sociais da Rádio Itatiaia.